Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos, que Deus abençoe todos com a iluminação dele, da mente, o intelecto, o racional de cada um, para que venham entender Deus, compreender Deus, compreender a sua palavra, e então absorvê-la, e então colocá-la em prática, que é a sabedoria. Olha só, nós temos falado da oração de Agur, que é uma belíssima oração, que deveria ser a oração de todos os cristãos, porque na oração de Agur nós encontramos os fundamentos da oração que Jesus nos ensina a fazer, que é o Pai Nosso. Nós temos falado sobre esse assunto, que é extremamente glorioso, magnífico e poderoso. É poderoso porque é a palavra de Deus. Você imagina, só para você ter ideia, a gente morre, o ser humano morre, passa para outra vida ou para outra morte. Mas a palavra fica. A palavra não morre. A palavra não morre. A palavra é como a alma. A alma não morre. Ela é imortal. Ela sai do corpo e vai para outro lugar. Por exemplo, quando a pessoa é cristã de verdade, nasce da água e do Espírito Santo, então a sua alma, ao deixar o seu corpo, vai direto para Deus. Mas quando a alma não é salva, ela vai para o lugar de tormento. E nós temos essa consciência, porque entendemos aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus. A palavra nossa tem poder. A sua palavra, minha amiga, meu amigo, tem poder. Não interessa se você é a pessoa mais insignificante na face da terra, mais desprezada ou desprezível neste mundo. A sua palavra tem poder. Porque com a sua palavra, você pode determinar o que você quer. Com a sua palavra, você pode dizer sim para Deus ou dizer não para Deus. E Ele respeita a sua vontade, a sua palavra. Deus, minha amiga e meu caro amigo, Ele nos deu o poder da palavra. A palavra. Com a palavra, as pessoas se casam, não é verdade? Com a palavra, as pessoas fazem negócios, não é verdade? Com a palavra, os profissionais da área médica, científica, etc., comunicam e passam suas informações, que são palavras. Quando uma pessoa entra, o estudante entra numa universidade ou numa escola qualquer, ela vai aprender a palavra. Então a palavra tem poder. E Jesus disse, pelas tuas palavras serás condenado ou pelas tuas palavras serás salvo ou absolvido. Então, a palavra tem poder. Então, quando nós estamos falando de palavra, Deus quer ouvir da nossa boca a palavra de dependência. Oh, meu Deus, eu preciso de ti. Eu careço da tua direção. Eu dependo de ti. E isso se chama fé. Você tem fé na palavra de Deus.
e você tem fé ou dúvida na sua própria palavra. Mas quando você usa a palavra para falar com Deus, isso se chama oração. E Deus ouve a sua palavra. Não interessa se você é a pessoa mais, digamos assim, mais desaventurada da face da terra, a pessoa mais miserável da face da terra. Mas a sua palavra tem poder para Deus. Deus atenta para a sua palavra quando a sua palavra é conduzida, dirigida a Ele. Quando você fala em nome de Jesus, meu Pai, pronto. Imediatamente os ouvidos de Deus estão atentos à sua palavra. Não interessa qual a religião que você professa. O que importa é que a sua palavra tem poder. A sua palavra tem poder. Use a sua palavra para contactar com Deus, porque só através da sua palavra e da palavra de Deus, você combinando a sua palavra com a palavra de Deus, você pode ter certeza que a sua palavra vai chegar aos céus, assim como a palavra dos céus chega até nós. Muito bacana isso. Mas eu estava pensando, raciocinando, porque nós vivemos hoje num mundo louco. Nós vivemos num mundo louco. Um mundo de estupidez, de idiotice. Um mundo, digamos assim, perdido. Perdido. As pessoas hoje chegam ao ponto de pegar um boneco e chamá-lo de bebê born, como se fosse uma criança de fato e de verdade. E cuidam desse bebê, que não choram, que não sorriem, e se sorri é apenas mostrando os dentes. Mas não tem alma, não tem espírito, não tem alma. Mas as pessoas estão se agarrando a esse tipo de boneca ou boneco e mostrando a estupidez na face da terra, a ignorância na face da terra. Mas Deus não criou isso. Deus não criou bebê born. Deus criou o ser humano com inteligência, com espírito, com alma e um corpo. Então, talvez você esteja assim, caindo em parafuso diante da loucura ou das loucuras deste mundo. E eu queria que você soubesse o seguinte, minha amiga e meu caríssimo amigo. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão grandioso, tão compassivo, tolerante, paciente, tão bom, que ele, através do apóstolo Paulo, ele diz que Paulo, falando para os cristãos da igreja em Corinto, ele disse assim: bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são chamados, não são muitos os sábios segundo a carne. Quer dizer, sábios segundo a carne é aqueles que se acham os tais, que têm diplomas, que são pessoas bem formadas, formações acadêmicas, são pessoas que realmente que têm conhecimento desse mundo. Mas ele diz aqui que não são muitos os sábios segundo a carne. Não são sábios.
segundo a carne, nem muitos os poderosos, e aqui está se referindo àqueles que têm autoridade máxima de países, nem muitos os nobres, aqueles que se acham superiores a outros, que são chamados. Então, vamos repetir. Bem vede, irmãos, dirigindo aos irmãos na fé, a vossa vocação. Avalie a vossa vocação. Que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados por Deus naturalmente. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E é verdade. Deus me escolheu. Você pode imaginar um verme, um monte de nada. Ele me escolheu. E não somente a mim, mas muitos que estão conosco. Inclusive você, que sempre está aqui assistindo essas palestras que nós passamos para vocês, que saem da palavra de Deus. Toda o nosso trabalho se resume em levar para as pessoas a palavra de Deus, porque se a palavra nossa é importante, imagine a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, para o mundo, ela é louca, porque o mundo vive na base de bebês born. Essa é a realidade. O mundo vive assim, tudo no mundo está virado de cabeça para baixo, ponta cabeça. Nós vivemos num mundo de ponta cabeça. Essa é a realidade. O mundo, o que é certo é o que está errado. E o que está errado é o que é certo para o mundo. O mundo louco. Mas Deus, dentre esses loucos do mundo, ele escolheu os mais loucos, digamos assim. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, como eu e você, para confundir as sábias. Confundir as sábias. Ou seja, Deus escolheu os loucos deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, né? Ele escolheu a nós, né? Você que tem vivido na fé e pela fé em alguém que você nunca viu, nunca tocou. Você ouve apenas a sua palavra, mas você não o vê, não o sente, não toca nele. Nós somos loucos, amiga e amigo. Nós somos fanáticos para este mundo. Um mundo de loucura para nós, nós também somos loucos para eles. Nós vivemos do lado avesso deste mundo. E eles vivem do lado avesso do nosso mundo. Mas Deus escolheu, veja só, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, aqueles que se acham tais. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar
as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia. Nenhuma carne se glorie perante ele. Todos têm que considerar que só ele é Deus, único e todo-poderoso. Graças a Deus por essa fé. Aleluia. Graças a Deus. Ele continua dizendo, mas vós, tratando-se daqueles que creram no Senhor Jesus, que creem no Senhor Jesus, mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se nisto, glorie-se no Senhor. Aleluia. Essa é a nossa glória. Essa é a glória que nós, loucos deste mundo, carregamos. A glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a glória de Deus dentro de nós. Nós, eu repito, os que foram escolhidos por Deus, eleitos por Deus. Eleitos por Deus. Porque muitos, disse Jesus, são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. E graças a Deus por essa glória. Graças a Deus pela glória de ter sido escolhido para servi-lo. Isso é uma glória. Não há alegria, não há felicidade, não há prazer, não há gozo, não há nada mais rico do que levar a palavra de Deus para aqueles que estão vivendo o lado avesso da vida. Você que me assiste neste momento, que tem vivido o inferno na sua vida. Você já parou para pensar naquilo que nós falamos na semana passada, que Deus nos leva para o deserto para falar ao nosso coração? Você sabia disso? De repente você é essa pessoa. Você foi levado ou levada para o deserto. Você não tem amigos, você não tem parentes, você não tem ninguém por você. Você foi jogada no mundo, jogado no mundo. Você está sozinha, sozinho. Esse mundo tem sido um deserto. Mas Deus escolheu você, minha amiga e meu amigo, para lhe falar ao coração. Porque você, na sua mente, não tem tido ouvidos para a voz de Deus. Mas, de repente, o seu coração, cansado de ser enganado, cansado de ser iludido, cansado de ser sofrido, cansado de ser penalizado pelo deserto deste mundo, saiba que Deus escolheu você. É isso mesmo. Você que me assiste neste momento, eu estou profetizando para você. Estou dizendo que realmente é de acordo com as Sagradas Escrituras. Você é essa pessoa, você está incluída entre aquelas que Deus escolheu, que é louca para o mundo, sábia, que para confundir os sábios deste mundo. Você é a pessoa que, fraca, debilitada deste mundo, para confundir
as fortes. E de repente você está a pensar, poxa, eu queria ser como fulano, beltrano, cicrano. Poxa, olha só, Deus foi injusto para comigo. De repente você pensa assim, Deus foi injusto para comigo. Com licença. Porque, olha, a minha vizinha, o meu amigo, o meu colega de trabalho na escola, tem tudo, tem vida, tem dinheiro, tem posição, tem casa, tem família. É verdade que a família dele não é mais ou menos, mas pelo menos tem as coisas. Eu não tenho nada, não tem ninguém por mim, eu não tenho nem família, eu não tenho nem por quem chorar neste mundo. Eu sou uma pessoa abandonada, triste, sozinho neste deserto. Graças a Deus. Graças a Deus, porque você foi escolhida ou escolhido por Deus. Deus escolheu você, deixou você no deserto, sozinho, sem ninguém, sem nada, para que Ele pudesse falar no seu coração. Porque quando você está em meio à multidão, seja de parentes, familiares, colegas, etc., você não tem ouvidos para a voz de Deus. Seu coração está entretido com as coisas deste mundo, mas no deserto não tem nada. Não tem água, não tem comida, não tem sombra, só tem sol, calor, causticante, e à noite é um frio insuportável. Quer dizer, você está numa situação desesperadora, no fundo do poço. Porém, na boca do poço, Deus está esperando você usar da sua voz, da sua palavra, dos seus sentimentos, e falar: ó meu Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, se o Senhor existe, me tire dessa situação. O Senhor disse, o Senhor Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei. Senhor, eu não entendo por que eu tenho que te pedir algo que o Senhor já sabe que eu preciso. Exatamente isso. Quando você esboça um pedido ou manifesta um pedido a Deus, você está usando da sua palavra, você está usando o que você tem, o poder que você tem da sua palavra e dos seus sentimentos e da sua essência, e falar: ó meu Deus, tem misericórdia de mim. Se o Senhor existe, você tem até esse direito. Se o Senhor existe, e se é verdade o que está escrito na tua palavra, então me tire dessa situação. Quando você fizer isso, você pode ter certeza que Deus vai ouvi-lo e vai tirá-la dessa situação. Vai tirá-lo dessa situação. Ele vai tirá-lo. No momento dele, na hora dele, não de acordo com o que você quer exatamente, mas de acordo com o que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes a gente quer uma coisa, insiste, é teimoso naquilo, quando aquilo só vai nos prejudicar. Deus já sabe tudo, passado, presente e futuro, tudo é a mesma coisa para Deus. Para Deus não existe futuro ou passado. Para Deus é o presente. Por isso ele se define como o eu sou. Eu sou o que sou, disse ele para Moisés, quando quis saber o nome dele. Hoje nós temos um nome dele, que se chama Jesus Cristo, o Senhor.
Senhor Jesus Cristo. Senhor é o Pai, Jesus é o Filho, Cristo é o Espírito Santo. Então, no nome dele, ele se identifica. Quando você o invoca, quando você usa da sua palavra para falar com ele, a sua palavra, a sua oração tem mais poder para você do que a minha oração por você. Você sabia disso? Porque você está a pedir a ele o que está dentro do seu coração. Ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir do seu coração a palavra de confiança, de dependência, de necessidade. E que ele, como pai, ele quer atender você, mas precisa que você venha invocá-lo. Não fique a jogar os seus problemas, as suas vicissitudes, as suas necessidades no colo de um pastor, de um bispo, ou de uma religião, ou de quem quer que seja. Por quê? Por que você não fala logo direto com ele? Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. E Deus é onipresente, ele está em todos os lugares deste mundo. Ele tem tudo na palma das suas mãos. É isso aí, minha amiga. Todo mundo, os céus e a terra, estão na palma das suas mãos como um grão de areia. Mas ele ouve a oração daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram rejeitados, daqueles que estão perdidos, daqueles que não tem ninguém por eles, não tem pistolão, não tem político, ninguém por eles. Talvez você seja como aquela pessoa, você nasceu de quem? Quem é a sua mãe? Você não sabe. Quem é o seu pai? Tampouco. Você não nasceu, você, em outras palavras, foi jogado nesse mundo. E vive por viver. Você vive como um indigente neste mundo. Deus escolheu você, minha amiga e meu amigo. Eu estou aqui para falar, profetizar para você. Deus escolheu as coisas fracas do mundo, as débeis, as pessoas que são vis para o mundo, as pessoas que são rejeitadas pela sociedade, as pessoas que são confinadas à solidão, porque ninguém quer essas pessoas. Ninguém quer um viciado, ninguém quer um presidiário, ninguém quer um abandonado, ninguém quer um pobre, ninguém quer um doente, ninguém. Mas Deus quer. Deus quer você. Deus quer você. Talvez, nesse exato momento, o Espírito Santo esteja iluminando o seu entendimento e o seu coração começa a se alegrar, porque há uma esperança, uma luz de esperança para você. E é verdade. Eu estou a profetizar para você que está assim, nessa situação, isolada, excluída, rejeitada por tudo e por todos, mas não por Deus. Deus escolheu você. Deus escolheu os imprestáveis. Deus escolheu os pobres. Deus escolheu os excluídos, os rejeitados. Deus escolheu os que sofrem para lhes falar e lhes dar a vida. Bem-vindo, bem-vinda ao reino de Deus. Se você aceita essa voz, se você aceita essa profecia bíblica, é porque o Espírito Santo iluminou o seu entendimento e você está convicto neste instante de que Deus está a falar com você aí agora. Ele está usando os meus lábios
para falar com você, para dizer: eu sou contigo. Eu sempre fui com você, mas você nunca deu ouvidos à minha voz. Você sempre me desprezou. Mas agora que você está no deserto, e eu trouxe você para esse deserto, para lhe falar ao coração. Deus, minha amiga, meu amigo, chegar pertinho de você. Deus me escolheu assim, eu estava assim como você. E eu posso falar isso para você. Deus me escolheu e mudou a minha vida. E Ele muda a sua vida a partir desse momento. Você crê? Você crê? Se você crê, então você é um chamado, é uma chamada de Deus, é um escolhido de Deus, é um eleito de Deus. Bem-vindo ao reino de Deus. Que Deus abençoe você. Deus venha ter o nome dele santificado na sua vida, para que o reino dele seja acrescentado, seja crescido através da sua vida, para que então a vontade dele seja feita através da sua vida. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoa. Deus abençoa você. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de nada de fora, a não ser de ouvir e corresponder à palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.